A vida é para ser vivida olhando para frente e só vai ser entendida olhando para trás. É por isso que Jó passou tudo que passou. Aí quando ele estava lá na frente, ele olhou para trás e falou assim: agora eu entendo, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então ele caiu a ficha, ele entendeu o propósito só depois de tudo acontecer. Está passando no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, de um turbilhão, meu irmão, fica tranquilo, os propósitos de Deus se cumprirão até através da tua guerra, da batalha e da dor de cabeça que você está passando. Nós vamos ver um dos maiores exemplos disso na Bíblia, que acontece com José. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O ódio já existia, só que quando ele externou o sonho, piorou o ódio que eles tinham pelo rapaz. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e curvaram diante dele. Que ousadia desse menino, hein? Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, se não bastasse o primeiro, ainda tem um segundo. E ele contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas, que era o número de irmãos que ele tinha, tá, gente? Se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Agora pula comigo lá para 45, isso aqui é o início, o contexto da história, que você conhece muito bem, e a gente vai estudar um pouco quando os irmãos ficam com raiva, têm inveja dele, odeiam ele, e o jogam numa cisterna, o vendem como escravo, ele é levado para o Egito, trabalha na casa de Potifar, depois é preso, depois revela sonho na cadeia, depois revela sonho de Faraó, e depois acontece, e Deus faz só o que Deus sabe fazer, quando Deus tira a gente da prisão e coloca pessoas em lugares de poder. E aí o desfecho, esse é o início, o desfecho da história está em Gênesis 45. Eu já vou dar um spoiler para vocês. Gênesis 45, versículo 3, diz assim: então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não demores. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Vocês lembram que na última ministração eu falei que existem guerras que não merecem a sua voz, não merecem o seu esforço? Existem guerras que você luta, e a melhor maneira de você lutar algumas guerras é no silêncio. É como você não fala nada. É por isso que às vezes Deus fala como falou para Moisés, e ele passou para o povo: parai e vede o livramento que Deus dará, Deus pelejará por vós, porque quando a guerra é de Deus, fica caladinho, que Deus vai entrar em ação. É por isso que Deus dá uma ordem para Josué e fala: rodeia Jericó por 6 dias, e no 7º dia 7 vezes, e só depois vocês gritam. E a gente fala que foi o grito que derrubou, mas antes de um grito que derrubou, eles ficaram 6 dias calados. Será que a gente está disposto a andar ao redor do nosso problema com a nossa boca calada? Muitas das guerras que nós vencemos e muralhas que nós derrubamos, não é com o nosso grito e nem com a nossa ação, é com o nosso silêncio.
Porque às vezes, quando a gente abre a boca, a gente provoca a guerra. Eu estou falando de um rapaz que a história dele remonta e conta para a gente isso. Claro que ele já tinha problemas com os seus irmãos, porque ele era o predileto do seu pai. O seu pai já havia escolhido como principal, tanto que ele dava presente diferenciado para ele. Mas, além disso, ele tem sonhos, ele tem projetos, e ele, ao invés de ficar caladinho com os sonhos e projetos, ele vai e externa aos seus irmãos. Mas ele não falou por mal, ele falou talvez por inocência, ele falou talvez por imaturidade. Ele não tinha no coração querer a ira e a inveja dos seus irmãos, mas quem sabe, na ingenuidade, ele colocou isso para fora. Uma das coisas que eu mais aprendo com Deus, eu vejo isso na vida de muitas pessoas, não só da Bíblia, mas que eu convivo, é que Deus até usa a nossa ingenuidade, Deus usa até a inconsequência da nossa juventude, para que o propósito e a vontade dEle aconteçam. Deixa eu dar um testemunho rapidamente para vocês, de dentro da minha casa. O meu pai, eu estou com 39 anos, o meu pai, quando tinha 29, assumiu a Assembleia de Deus no Amazonas, o estado inteiro. E quando ele tinha mais ou menos uns 33 para 34, veio no coração dele um projeto para comprar uma rede de televisão. Aqui eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com administração, são administradores ou têm a própria empresa. Naquela época, irmãos, e o que eu vou falar não é só para vocês, é para todo mundo. A Rede Boas Novas, a parcela mensal da Rede Boas Novas, custava quase o triplo da renda total da igreja. Tanto que não existia fiador. Quando foi feito o contrato e ninguém quis ser o fiador, nem eu seria o fiador desse negócio, né? Complexo a gente fazer isso. Como é que você vai pagar quase 3 vezes mais a renda total? Porque ainda tem que pagar salário, tem que pagar aluguel, ainda tem custos de consumo nas igrejas. Como é que você vai chegar com esse valor? Aí ele falou assim, coloca no contrato. Se a gente atrasar por 15 dias uma das parcelas, a gente devolve toda a rede de televisão e tudo que a gente pagou já fica para você. O outro lado falou, glória a Deus, não sei se ele fala glória a Deus, né? Mas ele falou assim, opa, maravilha, vamos ganhar um dinheirinho bom e fácil aqui. Hoje eu converso com meu pai, que fez aniversário dia 31 de outubro, 67 anos. Falo, pai, você faria a mesma coisa? Ele falou, nunca, porque hoje eu sou muito mais maduro e faço muito mais matemática e conta. E eu faria matemática, e a minha matemática que eu faria nessa maturidade não me permitiria entrar naquela furada que eu entrei. Mas ele falou uma coisa para mim que me marca até hoje. Mas Deus usou a inconsequência da minha imaturidade, da minha juventude, para fazer algo ousado que alguém maduro nunca teria coragem de fazer. Porque quando Deus tem propósitos grandes, Ele vai atrás até de alguém imaturo, atrás de até alguém inconsequente. Ah, mas ele não sabe de muita coisa. Mas quem sabe de muita coisa não tem a coragem para fazer algo louco que Deus quer fazer. Então Deus pega um louco para confundir os sábios. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Então quando eu vejo um pouco de José, eu vejo essa ingenuidade, não na maldade, mas de alguém que Deus quer usar, que outra pessoa talvez não teria coragem de fazer o que ele fez. E por causa disso ele sofreu por obedecer o propósito e os sonhos de Deus. Mas eu prefiro sofrer por viver os sonhos e obediência de Deus do que sofrer por desobediência dos sonhos de Deus. E esse texto que nós lemos foi o início e 22 anos passados, o reencontro dos irmãos que venderam José como escravo no palácio do Egito. E José tem uma certeza. Ele olhou para trás e falou assim, ó, vocês pensaram que foi a raiva de vocês, a inveja de vocês, o ódio de vocês que me trouxe para cá? Não foi. Porque Deus não cria situações ruins, mas Deus usa as situações ruins. Então vocês achando que estavam acabando com a minha vida, Deus usou até a maldade de algumas pessoas para que o propósito dele fosse cumprido na minha vida. Será que é verdade aquilo que as Escrituras diz? Aquilo que teu inimigo intentava para o teu mal, o teu Deus transformou em bem. É exatamente isso que acontece na vida de José e na minha e na sua vida. Deus não cria as coisas ruins da sua vida, mas Ele usa as coisas ruins da sua vida para que o propósito dele seja cumprido. Porque Jeremias 29:11 vai dizer, eu bem sei, os planos e pensamentos que eu tenho para vós são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, um fim que vocês desejam. Eu sei que está ruim o que está acontecendo, mas o fim dessa batalha vai ser um fim desejável, vai ser um fim que o meu propósito vai ser cumprido na sua vida. Então existem resultados bons, que o meio dos resultados é uma guerra, é um conflito, é um atrito. E aí a gente vai ter que entender todo esse contexto, porque José, ele aparece pela primeira vez no capítulo 37, nós lemos o 45, perdão.
Mas ele aparece em 37, quando a Bíblia fala, no versículo 2, era José de 17 anos e apacentava as ovelhas do seu pai. Duas informações, sua idade e sua função. E aí já dizia, se você continuar lendo a partir do versículo 37, que ele era o favorito do seu pai, e o seu pai demonstrou de maneira externa isso, dando para ele uma túnica, uma capa, uma roupa de muitas cores. Você imagina, eu estou indo para o quarto filho, se nesse Natal eu desse para todos os meus filhos uma meia branca, para eles irem para o colégio, e para a Sofia eu desse uma túnica colorida, se eu desse para todos os meus filhos uma meia e para o Dedé eu desse para ele uma camisa do Fluminense, campeão da Libertadores, aquilo sim é uma túnica colorida louvável, fala a verdade, hein? Foi isso que ele fez. Eu vou dar para ti do campeão, da Comembol, pega aqui, para os outros, pega uma meia aí que a meia de vocês está um pouco suja. José era o queridinho do pai, mas era odiado por todos os seus irmãos. Aí no mesmo capítulo, para piorar a situação, fala que ele tem 2 sonhos. Feixes de trigo, pastor Álvaro, que se dobram, e ele está no meio, e ele está na frente. Então ele fala, cada um de vocês estava trabalhando, e o feixe de vocês fez assim, e o feixe que estava na frente, recebendo toda esta adoração, era o meu. E aí não parou por aí. O segundo, ele fala, o sol, a lua e 11 estrelas orbitavam, e no centro eu estava. Ele conta o primeiro para os irmãos que o odeiam mais, e o segundo para os irmãos e para o pai. Jacó vai achar impossível. Embora o texto fale, mas ele guarda para si. Mas por que ele vai achar isso impossível? Porque nós já estamos no capítulo 35. No capítulo 35, quando ele fala, como é que eu, a tua mãe e os teus irmãos, nós vamos te adorar? Como é que é possível isso acontecer? É só você ler e ver a cronologia bíblica. Porque a mãe de José, esposa de Jacó, tinha morrido há 2 ou 3 capítulos atrás. Como é que o sol, e ele pensava que o sol era ele, a lua era a mãe dele, e as estrelas eram os irmãos, porque era a contagem exata. Como é que nós vamos te adorar? E ele questionou, embora questionasse, guardou no seu coração, tentando entender, porque você entende que Jacó tentou interpretar um sonho, mas o dom de interpretação Deus não deu para Jacó, Deus deu para José. Esse que é o problema quando nós queremos operar no dom das outras pessoas. A gente não vai entender. Tem muita gente que não entende o sonho que Deus te deu, porque o sonho que Deus te deu é para você interpretar. E às vezes nem você interpreta muito bem as coisas. A gente antecipa e fala, Jacó questionou, embora guardou no seu coração, porque ele entendeu. E na interpretação dele era ele, a esposa e os filhos que adoravam, mas a sua esposa já havia morrido. Mas ele guarda isso no seu coração. Feixes de trigo e astros do céu. Um sonho tem a ver com a terra e outro sonho tem a ver com coisas que vêm do céu. Olha como é interessante como a Bíblia, ela explica e ela interpreta a própria Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, fala assim, ó, no terceiro dia, Deus criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Sol e lua não tem a ver com pai e mãe ou família. Sol e lua tem a ver com governo. Porque o sonho que Deus deu para José não era um sonho só familiar, era um sonho de governo, porque Deus o colocaria como governador da cidade e do império mais poderoso daquela época. Então ele sonhou com sol, com lua, com estrelas, com coisas grandes, mas depois ele sonha também com trigo. Trigo são coisas que nós plantamos e dão no chão. Então veja, Deus tem sonhos para você com coisas aqui da terra, mas não fica só nisso. Eu fico muito triste, às vezes como pastor, em conversar com pessoas, em conversar com ministros, com obreiros, que todo desejo e todo sonho que eles têm, quando eu falo, vem aqui, qual é o futuro que você quer para a sua família? O que você deseja para o seu ministério? Tem gente que só tem sonho aqui para a terra. Deus tem sonho para a terra? Tem, glória a Deus, aleluia. Mas Deus tem sonho do céu para a sua vida também. Não sonhe e não espere de Deus só coisas aqui na terra. Pastor, eu quero ter uma grande casa. É muito bom ter uma mansão, mas melhor do que a mansão é ter salvação dentro do seu lar. Pastor, eu quero muitas riquezas aqui na terra. Ok, mas melhor do que riqueza na terra é você ter tesouro no céu. Será que você, por algum momento, pode deixar os sonhos da terra de lado? E eu não estou dizendo que são menos importantes, porque o Deus que dá sonho na terra é o Deus que dá sonho no céu. Será que
você pode orar a Deus e pedir a Deus e sonhar com Deus libertação, cura, paz, harmonia no mundo, em São José dos Campos, crescimento da obra de Deus, porque está na hora desse fim de ano ainda. Eu acredito que Deus ainda pode realizar muitos sonhos na nossa vida, e são sonhos que só podem vir do céu. Sonhe com coisas da terra, mas não é a única coisa que Deus tem para você. Deus tem sonho do céu. Aí ele conta para os irmãos, está aqui essas duas situações. Aí um dia eles estão no campo de Dotã e tramam, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tirar a vida dele? Eu vou botar ele para longe, não sei o quê. Um até fala, vamos matar ele. Ele fala, não vamos fazer isso não. Vamos deixar ele aqui e vamos ver o que a vida, o que a natureza vai fazer com ele. Aí o que eles fazem? Eles pegam a túnica do rapaz, que foi o pai que deu, do qual era a identidade, ele era lembrado por isso. Eles pegam a túnica, rasgam a túnica, pegam um cabrito, matam ele, mancham de sangue e levam para o pai e falam, está aqui pai, foi tudo que a gente conseguiu encontrar de José. Isso aqui são os restos dele. O resto, a gente nem sabe para onde foi o restante, mas aqui o que sobrou. Eles mataram um cabrito para enganar Jacó. E olha como a Bíblia se cumpre. Gálatas 6, 7. Tudo aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Lá atrás, o mesmo Jacó matou um cabrito para poder enganar o seu pai, pegando aquilo que era do seu irmão. Agora os seus próprios filhos matam um cabrito para tirar do irmão aquilo que o pai estava dando para o seu filho. Jacó, quando vê aquilo, ele fala, meu Deus, uma besta fera matou meu filho, eu vou enterrar ele em lágrimas. Mas ao mesmo tempo a mão poderosa do teu Deus estava pegando ele, colocando numa carruagem de midianitas, que pegam aquele rapaz e o vendem como escravo, e ele vai direto para a casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó. E aí quando José chega na casa de Potifar, capítulo 39, a Bíblia fala para mim uma das coisas mais lindas, e eu tenho orado, Deus, eu quero um dia que tu fale isso sobre mim, porque o texto fala assim, pastor Rodolfo, e José estava na casa de Potifar, e ele prosperava na casa, mas também prosperava no campo. E ele pisava e crescia, e onde ele colocava a mão, prosperava. Será que a gente pode tentar ter a diligência, o amor, a obediência, para que Deus possa olhar aqui e falar, onde você for, você vai prosperar? O teu supervisor te mudou de horário lá na loja, não tem problema, te botou para o pior horário, pastor, ele está acima de mim, ele está me perseguindo. O pior horário vai se tornar o melhor horário, porque não tem a ver com o horário, tem a ver com aquele que está contigo, porque se ele está contigo, ele vai te abençoar no campo, ele vai te abençoar na cidade, ele vai te abençoar na casa, ele te abençoa na igreja, ele te abençoa na faculdade, ele te abençoa no Enem. Se você estuda e você está de obediência, onde você for, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. E além disso, o texto ainda vai falar, era um rapaz bonito. Eita, meu Deus. Tanto que a esposa do Potifar, um homem de muito poder e autoridade, começa a dar em cima do garoto. Mas veja, não é uma tentação pontual. O texto fala, todo dia ela tentava, ou ia para cima e tentava com o garoto. Durante 11 anos. 11 anos ele falando, não. No outro dia, não. Quarta-feira, não. Quinta-feira, não. Sexta-feira, não. Sábado-feira, não. Todo dia. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando nós exercemos o nosso chamado com obediência, o nosso chamado nos protege das tentações. Eu vou repetir isso e vou aplicar isso na sua vida. Quando você tem um chamado de Deus na tua vida, e você está dentro desse chamado, e no centro da vontade de Deus, a vontade de Deus te protege. Veja, a vontade e o chamado de Deus não é só para encaminhar os teus passos no caminho do propósito dele. Quando você está no chamado de Deus, ele te protege de ataques e de tentação do teu inimigo. Eu posso fazer um grande paralelo entre José, um grande governante, e Davi, o maior rei de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de um Davi que não resiste à tentação de um dia, mas eu estou falando de um José que resiste à tentação todo dia durante mais de uma década. Dois grandes governantes, dois grandes homens de Deus. Eu estou falando de um José que na época de José não tem lei ainda. Moisés vem depois. Então a lei que ele tem além da sua consciência. Já Davi
tem lei, não só isso, tem templo, tem sacerdote, tem Natã, que ele pode se aconselhar e conversar e acompanhar todo o santo dia. José está trabalhando na casa de estranho, Davi está na sua própria casa, do lado da sua família. José era mais jovem quando Davi caiu, na época que Davi caiu. Então todas as probabilidades José vai cair, um homem bonito, um homem jovem e que está fora da sua casa. Mas o texto da Bíblia vai me falar aqui, por que Davi caiu? 2 Samuel 11:2. E Davi passeava pelo terraço do palácio. Vamos ver agora a postura de José? Gênesis 39:11. José acordava cedo, todo dia, para trabalhar na casa de Potifar. José estava a trabalho, Davi estava a passeio. Quer fugir da tentação? Se ocupe com o chamado que Deus colocou na sua vida. E eu volto a repetir, chamado de Deus não é só para orientar os seus passos, mas é para te proteger das tentações e das setas dos teus inimigos. Deus te protege enquanto você faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando a mulher de Potifar tentou o último recurso, ela avançou em cima do rapaz, arrancou a roupa dele, o que ele fez? Vou correr, vou embora. Ela fica com a roupa, com a túnica do rapaz na mão, porque ele prefere perder a túnica, mas não perder o chamado. Eu prefiro perder a posição, mas eu não perco o meu caráter. Eu prefiro sair do emprego, sair do salário, mas eu não vou perder a minha dignidade, eu não vou perder a minha fé, eu não vou perder os meus princípios. Eu prefiro perder alguns ambientes, algumas facilidades, do que perder aquilo que Deus tem na minha vida. É melhor você perder a túnica temporariamente do que perder o teu propósito eternamente. E eu acho engraçado porque ele larga a túnica para trás, mas ele não perde o caráter e nem perde o propósito. Aqui, pastor Odaí, é a segunda vez que José perde a túnica. Primeira vez, os irmãos arrancam a sua túnica e levam para o seu pai. Agora a mulher de Potifar vem e arranca a túnica para tentar possuí-lo e se relacionar com ele, e ele foge. Só que ela levanta uma calúnia contra ele. Ele tentou me agarrar, ele tentou me violentar, ele tentou me abusar. E a voz que tem mais peso é a voz de alguém que é poderoso. Esse era um servo, era um escravo, era um menino. Consequência disso, ele vai parar na prisão. Só que quando ele chega no cárcere, existem dois outros camaradas que lá estão. Um copeiro e um padeiro. E os dois têm sonhos. Porque, veja, quando Deus te dá sonho, o sonho te acompanha. Se você é sonhador, pode ter certeza, onde você estiver, os sonhos te acompanharão. Se você é pregador, independente de onde você estiver, a palavra vai te seguir. A palavra, eu vou até usar de uma forma diferente, vai te assombrar. Porque outro dia eu estava falando com um rapaz, quando eu preguei lá em Brasília, ele falou: pastor, Deus me falou através dessa mensagem, Deus me chamou para ser um ministro do evangelho, só que eu estou fugindo do chamado. Mas para onde eu vou, eu ouço pregações, eu ouço coisas que um fogo lá dentro me queima. E eu falei para ele: é porque uma vez pregador, a pregação te acompanha. Uma vez sonhador, o sonho sempre vai te acompanhar. José então ouve o sonho, o relato do sonho dos dois e interpreta. Para um ele fala: olha, daqui a 3 dias é ruim a tua notícia, tu vai morrer. Aí para o outro falou assim: mas você daqui a 3 dias, não se preocupe não. Você vai sair e vai voltar a ser restabelecido na sua posição. Da qual ele fala para o copeiro: olha, quando você estiver com Faraó, lembra-te de mim. Fala que eu estou preso injustamente. Explica para ele qual é a minha situação. Você está vindo aqui, você me conhece. Eu estou falando, gente, para um José que era tão bom administrador, que o texto fala que quando ele foi para a prisão, ele se tornou o administrador da prisão. Os carcereiros falam assim: José, toma conta aí que a gente vai passear, a gente vai fugir, fica aí. De tão bom administrador que ele era. Você entende isso? Até na prisão, o teu chamado, ele vai ser explícito para as pessoas. Até numa situação ruim, o teu chamado não te desampara. Ele sempre vai falar mais alto. Aí ele fala para o rapaz: olha, quando você estiver lá com o Faraó, lembra-te de mim. Uma fala muito parecida àquela que o ladrão da cruz falou para Jesus, lembra?
Ele estava no ladrão. O ladrão olha para o lado e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí José está aqui, e quando ele interpreta o sonho e acontece após 3 dias, ele fala: lembra-te de mim quando estiveres com o rei, quando estiveres com o faraó. Só que 2 anos passaram em nada. Só depois de 2 anos que esse camarada lembrou de José. 2 anos. Lembra-te de mim. Aí o ladrão da cruz olha para o lado e fala para Jesus: lembra-te de mim. Só que Jesus não vai demorar 2 anos não. Jesus falou assim para ele: ainda hoje, aleluia, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Talvez a gente está querendo ouvir as coisas das pessoas erradas, porque se você entender quem realmente pode te ajudar nessa tarde, Ele tem uma resposta para você hoje. Ele te escuta hoje. Eu sei que você depende de muita gente para muita coisa, mas pessoas falham, pessoas esquecem, pessoas não querem lembrar, mas o teu Salvador está aqui nessa tarde falando: se tu me pedires, se tu quiser entrar no meu paraíso, se tu quer se relacionar comigo, eu vou lembrar de você hoje. Tem alguém que pode glorificar a Deus, porque Ele não esquece da gente. Quem precisa realmente lembrar de você não vai demorar 2 anos não. Ele vai lembrar de você hoje. Mas um dia acontece, porque Faraó também tem sonhos. E quando o Faraó sonha e ninguém consegue interpretar, aí o copeiro lembra: tem aquele rapaz, foi preso, está lá na prisão, ele interpretou o meu sonho. Chama ele, porque ele é bom. Eu falei o sonho, 3 dias depois o que ele falou aconteceu. Eu louvo a Deus, porque o mesmo sonho que me faz sofrer é o sonho que vai me livrar, é o sonho que vai me exaltar. Eu estou falando isso para pessoas que têm chamado, e às vezes o teu chamado vai te colocar em prisões, mas o chamado que te colocou na prisão é o que vai te livrar da prisão e que vai te exaltar depois da prisão. O projeto, a visão, eu sempre falo isso aqui, visão também é assim, para qualquer líder. Pastor, Deus me deu uma visão, mas ela é tão difícil das pessoas entenderem. Não se preocupe, se mantenha firme com a visão, porque se você protege a sua visão hoje, amanhã é a visão que vai proteger você. Foi o que aconteceu com Noé, não foi? Deus deu uma visão de uma chuva, de um barco, de uma arca. Enquanto ele construía, todo mundo ria da cara dele. Depois que caiu o primeiro pingo, todo mundo queria entrar na visão que Deus deu para ele. Porque aquilo que ele protegeu e construiu, depois foi o que protegeu e deu vida para ele. A tua visão, o teu chamado e o sonho que Deus tem para a tua vida, você precisa proteger e trabalhar hoje. Mas é isso que vai te dar livramento amanhã. Tem alguém pentecostal que pode receber isso aqui? Então, veja, ele estava lá e o copeiro não lembrou. O que Deus fez? Deus deu o sonho para alguém mais poderoso. Entende isso? Quando Deus quer realizar o teu sonho, Deus dá sonho para pessoas que podem te ajudar. Quando Deus quer executar um sonho na tua vida, Deus vai dar um sonho em alguém poderoso e forte, e o teu sonho vai estar dentro da concretização do sonho dele. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, e nós que trabalhamos para alguém, nós que temos carteira assinada, nós que estamos no empreendimento, precisamos entender isso. Porque o teu sonho: mas eu estou trabalhando para o meu patrão, estou dando dinheiro para o meu patrão. Meu filho, ele tem um sonho e você também. A realização do sonho do teu patrão é a realização do teu sonho. Foi o que aconteceu com José. Deus realizou o sonho de José ao realizar o sonho de Faraó. Então Deus, quando quer realizar o teu sonho, vai dar sonho para outras pessoas poderosas, para que o teu sonho seja concretizado. Meu Deus. Aí ele dá. Aí o copeiro fala: eu lembro daquele rapaz. Eu não lembro o nome dele não, mas é um menino hebreu. E ele, olha, ele revela sonho, ele interpreta sonho como ninguém. Ele não lembrou o nome do rapaz, mas lembrou o chamado do rapaz. Ele foi chamado para interpretar sonhos. Então veja, podem até não lembrar do teu nome, mas vão lembrar do teu chamado, vão lembrar do teu legado, vão lembrar do teu trabalho. Pessoas vão lembrar de você não pelo seu nome, mas pelo que você faz. Porque o teu chamado vai se tornar a tua identidade. É tipo João Batista. A gente fala do João Batista. Batista não é o sobrenome de João.
Batista é porque ele batizava. Então ele fazia o que ele foi chamado para fazer tão bem, que a sua execução, que o seu chamado se tornou a sua própria identidade. Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a função de Jesus. Cristo significa ungido, porque aquilo que ele era e aquilo que ele fazia se tornou a identidade dele. Eu acho que já tem alguém entendendo o que eu vou pregar. Podem até não lembrar o teu nome, mas vão lembrar aquilo que Deus colocou na sua vida. E eu quero profetizar na vida de pessoas aqui: a tua identidade vai ser marcada pelo chamado que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! E sabe o que eu acho interessante? São José, eu percebi, São José é uma cidade que tem muito isso. Eu estava vendo outro dia na política, é não sei quem da farmácia, é não sei quem da padaria, é não sei o que, alguém da Kombi, é não sei o que, não sei, né? Tem que fazer, Eduardo do trânsito, a gente tem que fazer algumas coisas assim, né? A gente tem que brincar. Por quê? Porque a pessoa fazia algo tão bem que aquilo se tornou a identidade dela. Será que alguém vai olhar para você e vai falar assim: Nayane, a destemida? Rodolfo, o mestre. Será que a gente... Sabe, eu quero profetizar isso na sua vida, meus irmãos. Isso aqui é muito poderoso. O teu chamado vai ser algo tão forte, tão poderoso, que podem até esquecer do teu nome, mas não vão esquecer do teu chamado. Não vão esquecer do que Deus vai colocar na sua vida. Aleluia! Aí ele fala o sonho dele. Menino, eu sonhei que tinham 7 vacas gordas e depois 7 vacas magrinhas. E as magras consumiam e engoliam as gordas. Como assim, pastor? Coisa de sonho, meu irmão. Quem já não sonhou que estava tentando correr e não saía do lugar? Meu Deus do céu. Quem já não sonhou que fazia assim, começava a voar, não é? Sonho não tem tanta lógica para quem não sabe interpretar. Aí ele fala assim, também depois eu sonhei que tinham 7 espigas gordas, vistosas, bonitas, cheias, e tinham 7 espigas secas, magras, e elas consumiam essas gordas. Aí ele fala assim, simples, 7 anos de abundância, 7 anos de colheita, 7 anos de fartura, acompanhado de 7 anos de seca e de escassez. Então ele interpreta, mas ele não para por aí. Isso aqui está um segredo, tá? Para você romper da cadeia do local onde você está. Porque além de interpretar, ele sugere uma solução. Construa uma cidade celeiro, armazéns, para guardar mantimentos durante os 7 anos. Porque depois de guardar e não tiver mais colheita, aquilo que foi armazenado pode continuar alimentando toda a população durante os 7 anos de seca. Então, ele foi chamado para interpretar sonho, mas ele faz mais do que foi chamado para fazer. E quem faz mais do que foi chamado para fazer, recebe mais do que foi chamado para receber. No seu trabalho, no seu ministério. Não, mas ele mandou só eu fazer um orçamento. Não faz só orçamento não, faz orçamento de tudo. Cruza as informações, entende como vai estar o preço amanhã, entende se ele comprar com mais quantidade, se tem desconto, as formas de pagamento. Já viu? Tem pessoas que contam isso. Uma vez eu fui para um workshop desse de profissionalismo e de coach, muito interessante. Ele falou assim, tinha um trabalhador que ele chegou e o patrão falou assim, vai comprar para mim uma melancia. Aí ele chegou lá, veja uma melancia. Aí o cara falou, não temos melancia. Aí ele voltou, olha, não tem melancia. Aí o chefe falou, ok, mas tem o quê? Aí ele voltou, mas tem o quê? Tem um melão, eu tenho banana, eu tenho abacate. Aí ele voltou, olha, tem melão, banana e abacate. Ok, mas custa quanto? Aí vem aqui, custa quanto? Custa 30 isso aqui. Ele voltou, olha, custa tal. Não, mas vem aqui, mas tá bom, tá maduro, tá verde. Aí ele falou assim, tá bom, tá maduro, tá verde. Aí ele voltava 5, 6 vezes para trazer informação. Aí quando foi o outro, falou assim, vai lá e compra melancia. Aí quando ele chegou assim, não tem melancia. Ele falou, tem o quê? Tem abacate, tem banana, tem couve, tem mirtilo, tem açaí. Glória a Deus. Aí ele comprou um açaí. Aí ele pegou, me dá um de cada que eu vou levar para o meu chefe. Aí de acordo com o que ele gostar, você já anota o preço, anota a quantidade, anota se está fresquinho, se é do dia. E conforme ele for, eu trago o resto. Está aqui um dinheiro para segurar um pouco. Eu trago o resto e o que ele for lá, eu te ligo, você separa, eu venho e pego. Aí quando chegou, olha, não tem aquilo, mas tem isso. Eu peguei uma amostra de cada. Isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Isso aqui. Qual é o funcionário que vai ganhar a promoção? Entenda, se você fizer mais do que você foi chamado para fazer, você vai receber mais do que você foi chamado para receber. Então comece a ter o espírito empreendedor que José tinha. Ele olhar e falou assim, eu vou muito além. Eu estou falando então de um cara que não foi lembrado pelo nome, foi lembrado pelo chamado, né? Não tem aquele
Qual o nome daquele pregador da internet que ele falava, joguei, quem pegou? Não tem isso, que ele falou, joguei pro vento, né? Nome não dá chamado, mas chamado dá nome. Joguei, pega aí. Nome não te dá chamado, mas o chamado vai te dar um nome. O teu chamado vai marcar gerações. A unção, o propósito que Deus colocou na tua vida vai marcar gerações, porque você será reconhecido pelo presente e pela unção que Deus colocou na sua vida. É tão poderoso o que acontece com José, que Faraó, ele cria uma posição que não existia para poder comportar ele. Qual é a posição? Vice-faraó. Pode ver na história dos faraós, tiveram vários outros. Nunca houve uma posição como a de José tinha. Ele era um segundo faraó. Ele era governador de todo o Egito. Porque o nosso chamado, ele cria posições que nem existiam antes. Eu estou falando para pessoas que ainda não entendem, mas pastor, o meu chamado é muito maluco, é muito diferente. Ei, não te preocupa se não existe ainda posição para o chamado que Deus colocou na tua vida. Deus vai criar do zero. Deus vai formar do nada uma posição que comporte o chamado que Ele colocou na sua vida. Porque toda vez que Deus te dá chamado, Ele prepara o terreno. Por que está demorando? Porque o terreno ainda está sendo preparado. Na verdade, o terreno já está preparado. É você que está sendo preparado para ocupar o terreno. Então fica tranquilo, porque Deus já criou um espaço para você. E esse espaço vai comportar a sua unção, o seu propósito, o seu sonho e a visão que Deus colocou na tua vida. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui já, que eu já estou terminando. Os músicos. Aí aqui para mim acontece uma das coisas mais lindas que pode, gente, existir na vida de alguém que tem um sonho, de alguém que foi por alguma razão mal compreendido, de alguém que sempre desejou fazer algo muito grande, mas está se vendo talvez hoje preso, caluniado, mal entendido, mal interpretado. Faraó chama ele e fala, gostei da tua sugestão, gostei da tua solução, gostei do teu jeito, rapaz. Eu vou criar uma posição e você vai governar para mim. Você vai ser o meu diretor executivo. Você é o CEO do Egito. Eu vou ser o presidente, vou ficar olhando daqui e você vai executando tudo. Então vem aqui. Aí Faraó pega o seu próprio anel. Vem aqui, me dá o teu dedo e coloca o anel no dedo de José. Aleluia. Aí ele pega as carruagens e fala assim, sobe aqui nessa carruagem. Por quê? Porque eu vou fazer um desfile para todo mundo entender quem eu estou levantando esse posto. Eu vou te honrar, garoto. Sobe aqui, que todo o Egito vai entender o que eu faço com alguém que eu quero honrar. Veja, isso aqui é engraçado que é o contrário, né? Geralmente a gente usa o rei para outros reis e não para Faraó. Deus usa quem Ele quer para honrar o seu filho. Quem Ele quer, até os seus inimigos. Deus usa o teu inimigo para te honrar. Deus usa o teu inimigo para te honrar. Vem aqui. E aí por último, veja, eu estou falando de um rapaz que na sua casa teve a sua túnica arrancada. No seu trabalho teve a sua túnica arrancada. Entrou na prisão, já viu como é prisão? É do mesmo jeito, tira a roupa que tu tá, bota a roupa de detento. Quando foi para a prisão, teve a sua túnica arrancada. 3 vezes praticamente, José tem a sua túnica arrancada. Mas quando ele chega diante de Faraó, bota esse anel, entra nessa carruagem. E o texto, para mim, uma das coisas mais lindas que pode acontecer quando Deus quer exaltar alguém. O texto fala que o rei, que o imperador, que Faraó pega uma túnica branca de linho. Meu irmão, linho na Bíblia aponta para a justiça. Fala, vem aqui, José. E ele coloca uma túnica de justiça sobre José. Durante toda a vida de José, ele teve a sua túnica arrancada. Mas quando ele está diante do rei, o rei fala, não, eu não vou arrancar não. Eu vou agora colocar aquilo que te arrancaram. E o que eu vou colocar em você vai ser justiça. Porque a tua vida inteira, o teu chamado te colocou em locais onde você foi injustiçado, onde você não entendia, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Em obediência ao teu chamado, ao teu propósito. Porque a vida, quando nós obedecemos a Deus, ela não é simples não, gente. Eu não quero mentir para você, vem, aceita Jesus, vai ser tudo lindo. Às vezes é o contrário. Quando você aceita Jesus, é aí que Satanás,
Engaja com força contra a tua vida, porque Ele não quer ver os propósitos de Deus se realizarem em você, até você chegar diante do Rei. Pode a tua vida inteira terem te arrancado a sua vontade, arrancado a sua pureza, arrancado o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua honra. Só você sabe quem arrancou e como foram arrancadas as túnicas na sua vida. Mas hoje eu vim falar para você: se mantenha obediente, se mantenha dentro do propósito do Rei, porque quando você estiver diante do Rei, Ele vai falar: quando todos arrancaram de você, agora deixa comigo, que eu vou te vestir. Eu colocarei sobre você uma túnica de justiça. E a justiça que Deus tem para você encobre todas as injustiças. E o bem que Deus tem para você encobre todos os maus que fizeram contra ti. Eu não estou falando que você entrou na prisão por erro seu, não. Pelo contrário, ele estava na prisão porque ele foi injustiçado, caluniado, foi vendido pelos seus irmãos, foi esquecido pelo copeiro. Mas quando o Rei lembrar de você, Ele não esquece. O Rei não leva 2 anos, Ele leva na hora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vem aqui, meu filho, deixa eu tirar todas essas manchas, todas essas rusgas, toda essa dureza de coração, todos os machucados que você tem na vida. Vem aqui, que hoje eu vou te vestir. O faraó veste ele. 7 anos de bonança, guardam tudo. 2 anos no meio da crise, os irmãos de José vêm até ele sem saber que era ele. Ele fez um implante capilar e um corte para cima, não dá nem para reconhecer, né? Se meu irmão aparecer aqui, ele fala: cadê o pastor André? Está aqui. Estava diferente, né? Porque estavam acostumados com um rapaz ingênuo, coitado, injustiçado. E aí vê ele com uma túnica branca de justiça, sendo governador sobre todo o Egito. É diferente. Mas sabe o que eu acho lindo? José podia pisar na cabeça dos irmãos, podia humilhar e falar: agora eu ia cantar um hino pentecostal, mas não vou cantar aqui não. Agora vocês vão ver. Mas ele fala: ei, vocês não estão me reconhecendo não, né? Eu sou José, o irmão de vocês. Chama o painho. Vai lá buscar ele. Por quê? Porque talvez vocês não vejam, mas foi necessário eu passar por tudo isso para que eu e vocês tivessem livramento. Porque se eu não estivesse naquela prisão, eu não interpretaria o copeiro, e o copeiro não diria Faraó, e Faraó não teria aquilo que Deus colocou na minha vida. Então a prisão foi um caminho que Deus fez para eu chegar no palácio. Os caminhos de Deus são esquisitos, tá? Você acha que para chegar no palácio é com volta, é com palma, é com glória, é com honra, é com seguidor? Deus fala: não, o trajeto para o palácio pode ser até por aí para alguns, mas para os meus, que eu tenho um mistério muito grande, eu uso prisão mesmo. Da prisão vai para o palácio e é governador sobre tudo. E aí quando ele olha, ele fala: se não fosse aquilo, estava todo mundo morrendo de fome. Então Deus, para poupar a vida de vocês e a minha, Ele deixou que isso acontecesse, e Ele usou o que aconteceu para que a honra e a glória fosse deles. Eu não tenho raiva de vocês, pelo contrário. E aqui eu quero que você fique de pé nesse momento, para a gente poder ler esse último versículo. Olha a fala de José. Gênesis 45, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome, nos próximos 5 não haverá cultivo na colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Às vezes dá vontade da gente chorar, porque a gente passa por tanta dificuldade, e a gente fala: o que eu estou fazendo aqui? Será que foi Deus que te colocou aí? Mas pastor, não estou entendendo. Não vai entender. A vida é para ser vivida olhando para frente.
só vai ser entendido olhando para trás. Você vai ter que passar essa escassez e essa seca para você entender o que Deus estava fazendo na sua